Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando de direito processual civil. O assunto do dia é competência. Trataremos hoje da competência da Justiça Federal, da diferença entre prorrogação e prevenção da competência e do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, começando pela competência da Justiça Federal, estamos falando aqui de competência processual civil, né? Não estamos falando de competência penal. Então, vamos lá. Lá no artigo 109 da Constituição, a doutrina divide aquelas hipóteses de competência da Justiça Federal em competência civil em relação da pessoa e competência em razão da matéria. As hipóteses de competência em relação à pessoa, são aquelas em que a União, a autarquia federal ou empresa pública federal consta como interessada na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. Autoras, réis, assistentes ou oponentes. Esse é o inciso 1 do artigo 109 da Constituição. Então, lembrar que aqui não entra a Sociedade de Economia Mista Federal, ok? Sociedade de Economia Mista, mesmo federal, tem foro na Justiça Estadual, não na Justiça Federal. Quem tem foro na Justiça Federal é a Empresa Pública Federal. Essa é uma grande diferença entre elas duas. Então, causas em que elas são interessadas, União, Autarquia Federal, Empresa Pública Federal, tem foro na Justiça Federal, exceto em que causas? Essas 4 causas: falência, acidente de trabalho, justiça eleitoral e justiça do trabalho, causas da justiça do trabalho. Nesses casos, não será competência da Justiça Federal, ok? Inciso 2 também é uma hipótese de competência da Justiça Federal em razão da pessoa. É aquela causa em que, de um lado, temos Estado estrangeiro ou organização internacional e, de outro, o município ou pessoa. Estado estrangeiro ou organização internacional versus município ou pessoa domiciliada no Brasil. Lembrar aqui da diferença da causa em que tem Estado estrangeiro contra Estado membro, Distrito Federal ou território. Se for uma causa em que tiver Estado estrangeiro ou organização internacional contra Estado membro do Brasil, Distrito Federal ou território, a competência será do STF, não da Justiça Federal, não do juiz federal. Nessa causa aqui, contra município ou pessoa, a gente está falando de competência do juiz federal, de primeiro grau. E também a terceira hipótese de competência da Justiça Federal em razão da pessoa é o mandado de segurança ou habeas data contra a autoridade federal. Mandado de segurança ou habeas data contra a autoridade federal. Vamos lembrar aqui de uma observação importante. O mandado de segurança contra ato de dirigente ou de órgão de ensino superior, universidade, por exemplo, ele depende. Se for em relação ao ensino, é competência da Justiça Federal. Se for em relação à gestão da universidade, é competência da Justiça Estadual. Então a regra é essa: mandado de segurança contra ato de dirigente de órgão de ensino superior. Em relação ao ensino, Justiça Federal. Em relação à gestão, Justiça Estadual. Lembrar, por exemplo, um mandado de segurança contra indeferimento de matrícula ou indeferimento de diploma por inadimplemento. Esse foi um julgado do STF que definiu que será competência da Justiça Federal. Mandado de segurança contra indeferimento de matrícula ou diploma por inadimplemento. Competência da Justiça Federal. Mas a regra é competência relativa ao ensino, Justiça Federal, gestão, Justiça Estadual. E em razão da matéria? Em razão da matéria, a doutrina também traz 4 grandes hipóteses. A hipótese do inciso 3 do 109, do inciso 10, do inciso 11 e do inciso 6A. A hipótese do inciso 3 é aquela que fala sobre tratado ou contrato entre a União e Estado estrangeiro ou organização internacional. A do inciso 10 fala o quê?
execução de carta rogatória ou execução de sentença estrangeira homologada. A carta rogatória após o exequatur, né? Exequatur, e a sentença estrangeira após a homologação lá no STJ. Então, a execução de carta rogatória ou sentença estrangeira é a competência da Justiça Federal, do juiz federal. Causas também relativas à nacionalidade ou naturalização. Também está no inciso 10. Competência da Justiça Federal em razão da matéria. No inciso 11 temos as disputas relativas a direitos indígenas. Disputas relativas a direitos indígenas. Também competência da Justiça Federal em relação à matéria. E o artigo 6A, a grave violação de direitos humanos. Grave violação de direitos humanos. Incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004, essa é uma causa de competência da Justiça Federal também em razão da matéria. Lembrar que a competência da Justiça Federal será sempre absoluta, nunca será relativa. E nas causas de uso capião contra a União, aqui tem uma observação importante. Nas causas relativas a uso capião contra a União, aí depende. Se for uso capião especial, será competência da Justiça Estadual. Se for uso capião extraordinária ou ordinária, competência da Justiça Federal. Ok? Importante isso também. Falando de prorrogação e prevenção. Qual é a diferença entre prorrogação e prevenção de competência? A diferença é muito grande. A prorrogação é uma hipótese em que a competência vai ser modificada. Existia uma competência relativa inicialmente para um foro, só que por algum motivo aquela competência mudou. Não mudou pela lei, mas mudou, ou pode ser pela lei ou pela vontade das partes. Então a prorrogação é uma hipótese em que a competência foi modificada por algum ato superveniente. Já a prevenção não. A prevenção é uma regra de início, uma regra em que há uma possibilidade de mais de um foro competente e por algum motivo, normalmente escolha do autor, ocorre a prevenção de um foro competente, de um juízo competente. Então vamos ver que hipóteses são essas. Na prorrogação, nós temos a prorrogação legal e a prorrogação voluntária. A prorrogação legal, vamos lembrar que prorrogação, reunião, essa aqui é uma outra hipótese, vou falar depois. A prorrogação legal, nós temos essas três hipóteses aqui: conexão, continência e ausência de alegação de incompetência relativa. A conexão é quando nós temos em comum o pedido ou a causa de pedir. Temos em comum entre duas ações o pedido ou a causa de pedir. O pedido ou a causa de pedir de uma ação é igual ao pedido ou à causa de pedir da outra ação. Então temos conexão entre essas duas ações. Na continência, nós temos partes e causa de pedir, são idênticas entre elas, e uma abrange a outra, mas a abrangência. Uma abrange a outra, uma é mais ampla que a outra. Essa é a continência. Lembrar que, como a continência ela vai ter sempre a causa de pedir, sempre causa de pedir igual, então nós podemos dizer que a continência é uma espécie de conexão. A conexão não tem pedido ou causa de pedir, então a conexão com causa de pedir idêntica, mais partes idênticas e a abrangência é uma continência. Então a continência é uma espécie de conexão. Então essas duas hipóteses são hipóteses legais de prorrogação de competência. E a terceira hipótese legal é a ausência de alegação de incompetência relativa. Alguns podem se perguntar, mas ausência de alegação de incompetência relativa é prorrogação legal? Não foi a parte que deixou de alegar a incompetência relativa? Deveria ser uma prorrogação voluntária, né? Não foi ela que deixou de alegar? Não seria uma prorrogação voluntária da parte? Não, na verdade não. Na verdade, essa é uma hipótese legal porque está prevista na lei a consequência para a ausência de alegação de incompetência relativa. Então, se o réu não alegou tempestivamente que aquele foro, aquele juízo onde foi ingressada a causa é relativamente incompetente para a causa, não pode ser absoluta, relativamente incompetente,
aquela competência daquele foro vai ser prorrogada, ele passa a ser competente. Então ocorreu aqui a prorrogação da competência por uma determinação legal. Então ela é uma hipótese legal, não é voluntária. Então quais seriam as hipóteses voluntárias? Hipóteses voluntárias, hipóteses voluntárias são duas, na verdade. A cláusula de eleição de foro em um contrato, por exemplo, e a prorrogação voluntária unilateral do autor. Ou seja, o autor poderia escolher entre o domicílio dele e o domicílio do réu, por exemplo, e ele escolheu o domicílio do réu, que é o foro geral, domicílio do réu. Então, nessa hipótese também é uma hipótese de prorrogação voluntária. Essas duas são as hipóteses de prorrogação voluntária da competência. Tem uma terceira, que é a novidade do CPC de 2015, que é a reunião de processos com risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Se o juízo perceber que existem processos tramitando e há risco que eles tenham decisões conflitantes ou contraditórias no final, o juízo pode decidir pela prorrogação da competência, pode reunir esses processos. E se eles discordarem, se outro juízo entender que não é hipótese de reunião, aí vai ser uma hipótese de conflito de competência. Vai se instaurar um incidente de incompetência, ok? Um conflito de competência no juízo, na instância superior. Prevenção. Prevenção de competência, nós temos aqui o que? Como eu já disse, a diferença, né, entre a prevenção e a prorrogação de competência. A prevenção de competência, de acordo com o artigo 59 do Código de Processo Civil, é do registro ou da distribuição da petição inicial. Registro ou distribuição da petição inicial. Diferente do que entendia o STJ até então. Para o STJ, a prevenção se daria no protocolo da petição inicial. De acordo com a lei, não é mais assim. É do registro ou distribuição da petição inicial. A prevenção, então, ela traz normas de concentração de competência, normas de concentração da competência. E perpetuatio jurisdictionis, o que é isso? O princípio da perpetuatio jurisdictionis é aquele princípio que impede que alterações supervenientes de fato ou de direito alterem a competência. Ele impede que alterações supervenientes de fato ou de direito alterem a competência. Ele serve para competências relativas, não serve para competências absolutas. Há uma divergência doutrinária se a criação de uma nova comarca seria uma exceção ou observaria a perpetuatio jurisdictionis. Aqui uma divergência doutrinária. Alguns doutrinadores entendem que sim, que a criação de uma nova comarca não alteraria, porque perpetuou-se a jurisdição naquela comarca antiga. Outros entendem que não, na verdade, que ocorreria sim a alteração, porque se foi criada uma nova comarca, essa nova comarca é que é competente para aquela causa. Para ações de alimento e guarda. Ações de alimento e guarda. O que tem a ver com o princípio da perpetuatio jurisdictionis? É porque na ação de alimento e guarda é competente o juízo do domicílio atual do alimentando ou incapaz. Domicílio atual do alimentando ou incapaz, ok? Então, esses são os pontos mais importantes sobre esse aspecto final da competência. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre a diferença entre competência absoluta e competência relativa, que a competência relativa seria territorial ou pelo valor da causa, que a competência absoluta seria em razão da matéria, da pessoa ou da função. Falamos sobre as espécies, falamos sobre os critérios de fixação da competência e terminamos agora falando da competência da Justiça Federal, da prorrogação, prevenção e perpetuatio jurisdictionis, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, algo a acrescentar, gostaria muito de saber o que vocês têm a dizer, coloquem aí nos comentários, por favor, alguma sugestão. O que vocês acharam dessa matéria? O que vocês acham desse assunto de competência, né? É um pouco árido às vezes, muito detalhe para memorizar, mas é um assunto muito importante mesmo, para todas as peças que a gente faz, para toda a nossa atuação jurídica. É um assunto primordial, porque o início do processo se dá com a definição da competência, né? É a definição da competência que vai dizer qual é o juízo
que vai julgar aquela causa, que vai decidir aquela causa. Então, começando certo, ok. Começando errado, já temos um grande problema aí. Se não for prorrogada a competência, se for causa de competência absoluta, o processo pode ser até anulado no futuro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seu gostei, deixem os seus comentários, compartilhem com os seus amigos que também estão estudando, que gostariam de saber mais sobre esses assuntos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!